Então, olha aqui. Então, isso aqui é um caso, pessoal, de uma paciente de 32 anos que tem diabetes tipo 1, tá certo? É um diabetes tipo 1 que, infelizmente, não está controlado, a hemoglobina glicada está elevada, o paciente tem ansiedade, tá bem? Antecedente de ansiedade, e chegou no pronto-socorro com dor torácica há 2 dias. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que esses casos são reais. Casos do Cardio Club são casos reais que eu encontrei em algum momento da minha carreira. Então, essa dor dessa paciente é um caso resumido, é uma dor constante, sem radiação, de moderada intensidade, né? 6 em uma escala de 0 a 10, e ela tem uma leve piora à inspiração profunda, a dor da paciente. Vamos só colocar alguns antecedentes pertinentes aqui. A avó paterna da paciente e o pai tiveram doença coronariana prematura, né, com 40 e poucos anos de idade. A paciente toma insulina basal e de curta duração para o diabetes tipo 1, que infelizmente não está controlado. E ela também toma sertralina aí para esse antecedente de algum transtorno de ansiedade. Eu não sei mais detalhes sobre esse transtorno de ansiedade aí, qual o diagnóstico específico, isso aí eu não sei. Então, a paciente no exame físico, aqui no pronto-socorro, caso do pronto-socorro, estava febril, tá certo? Frequência cardíaca 96 batimentos por minuto, pressão arterial 138 por 82, saturando bem em ar ambiente, bom estado geral, e basicamente o exame físico cardíaco e respiratório não tinham nenhumas alterações de grande importância. E a dor da paciente que ela se queixava não era reproduzível. O paciente não tinha edema de membros, e aqui a gente vai começar com a nossa primeira pergunta aqui interativa. Você está atendendo essa paciente na UPA, né? Você está no pronto-socorro, qualquer situação, qual que é a primeira coisa indicada, tá certo? Deixa eu ser mais específico, né? Qual que é o primeiro exame indicado? Exatamente o que o Marcos mandou aí. O Marcos mandou muito bem, a Lívia também. Eletrocardiograma, pessoal. Todo paciente com dor torácica, eletrocardiograma em até 10 minutos. Ah, mas paciente de 30 anos, dor torácica ECG. Dor torácica ECG. Igual a gente viu antes, né? Que síncope, né? O primeiro cardioclub nosso foi síncope ECG, sempre. Mas não de urgência. Aqui, além de ser indicado, é um exame que está indicado de certa maneira urgente. Tem que fazer um ECG em todo paciente com dor torácica em até 10 minutos, tá bem? Em até 10 minutos. Menos de 10 minutos. Então, não é um paciente que você vai, mesmo que seja uma paciente de baixo risco, jovem, você não vai deixar ela triagem para ficha verde e atender ela daqui a 3 horas. O eletrocardiograma precisa ser feito em 10 minutos. Depois você faz uma triagem rápida com eletro, aí sim você pode, assim, se ela for baixo risco, pode ver a paciente depois, enfim, triagem para baixo risco. Vamos ver o eletro da paciente? Antes de ver o eletro, o que a gente está procurando no eletro, pessoal? Por que a gente tem que fazer em eletro em até 10 minutos? IAM com supra, exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descartar IAM com supra de ST. A aula de hoje não é sobre infarto com supra de ST, mas a aula de hoje não é isso. Então, eu vou só rapidamente mostrar o eletro da paciente, mostrando que não tinha IAM com supra de ST. O que a gente procura no eletro, que a gente faz para toda dor torácica em até 10 minutos, é o IAM com supra, mas não era o que essa paciente tinha. Ela até tinha um supra leve aqui em D2, vamos ver? Olha aqui, isso aqui é importante. O pessoal que está chegando agora, conhecendo o intensivo de ECG, deixa eu ensinar vocês a medir supra aqui, algo que é rápido, tá bem? Só arrumar minha linha aqui para ela ficar bem visível para vocês. Então, ó, muita gente que conhece o intensivo de ECG há mais tempo já viu eu fazer isso aqui muitas e muitas vezes. Mas aqui, para a gente medir o supra de ST, você traça uma linha horizontal, tá bem? No segmento TP, tá aqui a onda T, tá aqui a onda P. Então, no segmento TP, você traça uma linha horizontal aqui. Nesse caso aqui. Então, tem um supra aqui, ó. Essa linha aqui, ela está um pouquinho acima da linha de referência, mas é menos que 1 milímetro. Então, não preenche critério. Para preencher critério de IAM com supra, o supra tem que ter maior que 1 milímetro, vai anotando aí. IAM com supra tem que ter mais que 1 milímetro, maior ou igual a 1 milímetro, e tem que ser maior ou igual a 2 derivações contíguas. Tá bem? Ou seja, quais são derivações contíguas aqui? 2, 3 e AVF, derivações contíguas de parede inferior. Então, IAM com supra está descartado. Não preencheu o critério no eletrocardiograma para IAM com supra, tá bem?
Então, o que a gente está procurando no eletro inicial, está respondida essa pergunta, e AM com supra de ST. Porque a gente vai ver, quando a gente fala de AM com supra, se tiver AM com supra, emergência, a gente tem que reperfundir a artéria de maneira imediata. Vamos dar seguimento ao caso aqui. Então, você fez o eletro, não tinha. Eu coloquei esse eletro aqui só para mostrar para vocês um caso em que o paciente chegou com dor torácica e era um IAM com supra, né? Então, vamos olhar naquelas mesmas derivações lá, D2, D3 e AVF. Olha aqui, ó, tem 3 milímetros de supra aqui. A nossa linha de referência é a linha azul, que eu estou mostrando para vocês, e tem 3 milímetros de supra em D2, 4 milímetros de supra em D3 e 2 milímetros de supra em AVF. Então, tem mais que 1 milímetro de supra em 2 ou mais derivações contíguas. D2, D3 e AVF são derivações contíguas. Então, esse aqui é um IAM com supra de ST, um outro paciente. Escreve no chat, por favor, qual que é o diagnóstico diferencial para o paciente que tem dor torácica, tá bem? Como essa paciente, vamos pensar especificamente no caso dela. Eu já vou deixar bem claro aqui um diagnóstico diferencial que vem à mente de todo mundo, e vou falar com a cilada que é esse diagnóstico diferencial. Na prática, todo mundo vai pensar em ansiedade. Não estou falando que vai pensar como se fosse a primeira hipótese diagnóstica, mas todo mundo, a paciente já tem um antecedente de ansiedade. Toma sertralina. E tem que tomar muito cuidado. É um vacilo, está sendo uma cilada para você atendendo o paciente. Paciente jovem, como a gente vai mostrar com esse caso, pode ter dor torácica de causas coronárias, tá bem? Mas ansiedade está no diagnóstico diferencial, mas não tem que pensar em ansiedade primeiro. Tem que pensar nas outras coisas primeiro. Então, eu vi algumas sugestões boas aí, né? Marcos falou TEP, exatamente. Tá bem? Matheus falou pericardite. Lembra que a paciente tinha queixa que era um pouco inspiratória, né? Inspiração profunda piorava a dor. Dissecção de aorta. Dissecção de aorta, muito boa. Matheus falou. Tá bem? Ruptura esofágica, eu vou ser um pouco mais general, amplo que isso, Gabriela, e falar, além de ruptura esofágica, que seria uma catástrofe, né? Mas qualquer dor gastrointestinal, tá certo? Um refluxo muito grave, espasmo esofágico. Espasmo esofágico é muito comum, né? Diferente da ruptura, que é muito raro, ruptura é catastrófico. O espasmo é uma causa relativamente benigna, só que é muito mais comum e causa dor igualzinho de angina, inclusive melhora com nitrato. Se você faz nitrato para doença coronária, melhora. Faz nitrato para espasmo esofágico, melhora. Então, espasmo ou espasmo esofágico tem que sempre estar no diagnóstico diferencial, tá bem? Ou outras causas gastrointestinais. Deixa eu ver se tem algum outro diagnóstico diferente bom aqui. Daniel falou em valvopatia. Valvopatia é incomum apresentar como dor torácica, Daniel. É incomum. Da mesma maneira, Laila, o tamponamento cardíaco em si geralmente é indolor. O que causa a dor é a causa do tamponamento, a pericardite. Né? Se o paciente tiver pericardite, então tamponamento e valvopatias não são causas comuns de dor torácica. Pneumotórax, uma muito boa, Ana Vitória falou, Takotsubo. Então, tem infinitas causas aí de dor torácica, angina, tá faltando, de Prince-Metal, né? Tá faltando uma muito importante aqui que eu não vi ninguém falar aqui. Principalmente na era de Covid. Tá bem? Paciente com dor torácica, causa viral, miocardite. Igual o Douglas falou, miocardite. Tá bem? Então, miocardite é outra. A gente vai fazer um Cardio Club especificamente sobre miocardite, Covid ou não. Tem muito tema bom na cardiologia para a gente falar, mas só colocando um diagnóstico diferencial aqui amplo para vocês terem em mente sempre que a gente for fazer o diagnóstico diferencial de dor torácica. Maravilha. Então vamos lá, mas eu quero saber isso aqui. Em todos os pacientes com dor torácica, 3 causas de dor torácica a serem descartadas. 3 causas em todos os pacientes que a gente tem que descartar. Uma delas é a síndrome coronariana aguda, né? A gente falou de fazer o eletro para excluir infarto agudo com supra, mas você tem que excluir também outras síndromes coronarianas agudas, né? Porque tem um prognóstico ruim, mortalidade alta e tudo mais. TEP e dissecção, exatamente. TEP, tromboembolismo pulmonar e dissecção de aorta. Então, todo paciente que chegou com dor torácica, algum sintoma que pareça dor torácica, desconforto, muito cuidado. Às vezes o paciente não fala dor, sabe? Mas é um desconforto, uma sensação assim, desconfortável no tórax, tá certo? Você aborda, obviamente, como dor torácica. Então, essas 3 causas você sempre vai pensar.
Sempre vai pensar. Não quer dizer que você sempre vai pedir, por exemplo, angiotomografia para excluir TEP ou dissecção de aorta, mas você sempre vai pensar nessas 3 condições diagnósticas quando você for fazer avaliação, abordagem do paciente com dor torácica. Então, essa pergunta do Daniel já respondendo aí, TEP ou dissecção, nem sempre você vai pedir a angio-TC para excluir, mas você sempre tem que pensar nisso como uma possibilidade diagnóstica, e a gente vai fazer outros cardioclubs aí falando como que avalia, qual que é a abordagem diagnóstica para o paciente que se suspeita de TEP ou dissecção de aorta. Mas hoje a gente vai focar na síndrome coronariana aguda, como que exclui ou como que avalia essa possibilidade de síndrome coronariana aguda. Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, vamos entender aqui, vamos parar um pouquinho, vamos sair um pouquinho desse caso aqui e dar um passo atrás e entender o espectro de doença coronariana. Então, a angina estável, a gente fez os últimos cardioclubs, é uma das manifestações de doença coronariana. Mas existem duas outras apresentações, 2 outras possibilidades para o paciente com doença coronariana. Uma delas é ser totalmente assintomático. Paciente com doença coronariana pode ser totalmente assintomático. Como que eu sei que tem doença coronariana? Paciente que você faz uma tomografia, por exemplo, por uma outra causa, né? Está procurando uma pneumonia, né? Qualquer outra coisa, e você encontrou cálcio na coronária. O paciente não tem sintoma coronário, mas tem placa aterosclerótica. É um paciente que tem doença coronariana assintomática. A gente também vai fazer um cardioclub futuro sobre isso, porque esses pacientes é fundamental manejar-los adequadamente para evitar, no futuro, terem angina estável ou síndrome coronariana aguda. Então, uma possível manifestação de doença coronariana é o paciente que está assintomático. O paciente também pode ter angina estável, né? O paciente que tem um desconforto, a gente falou amplamente já sobre a angina estável, né? O paciente que faz um exercício físico e tem uma placa obstrutiva fixa, acima de 70%, geralmente, que limita o fluxo sanguíneo no exercício. Aí o paciente repousa ou toma um nitrato, vasodilata a artéria e restaura, né, o fluxo sanguíneo o suficiente para atender a demanda metabólica do miocárdio, e aí o paciente, então, não tem mais angina, alivia a dor torácica. Então, toda vez que sobe escada, que corre, que sobe uma ladeira, tem dor, quando ele para, melhora. Então, isso aí a gente já falou em aulas nos últimos cardioclubs. Hoje a gente vai falar sobre síndrome coronariana aguda, tá bem? Eu vou explicar para vocês aqui, do ponto de vista clínico, a divisão de síndromes coronarianas agudas. Primeiro, vamos entender a fisiopatologia. Qual que é a fisiopatologia de síndrome coronariana aguda? É a seguinte: você tinha uma placa estável, como essa aqui, e ocorre uma ruptura ou erosão do endotélio que está protegendo a placa, e o conteúdo necrótico, lipídico, inflamatório da placa é exposto ao sangue e forma-se um trombo no lúmen coronariano de forma aguda. Essa é a síndrome coronariana aguda. Então, do ponto de vista fisiopatológico, o que diferencia a síndrome coronariana aguda da angina estável é a ruptura ou erosão do endotélio da placa. E a gente vai dividir a síndrome coronariana aguda em 2 tipos: sem supra de ST ou com supra de ST. Já mostrei para vocês no eletro o que seria o supra desnivelamento do segmento ST, e o que causa o supra é um trombo totalmente oclusivo. Então, eu falei para vocês que a placa se rompe. Quando a placa se rompe, forma um trombo no lúmen arterial. Se o trombo for totalmente oclusivo, a gente tem uma síndrome coronariana aguda com supra. Se o trombo for parcialmente oclusivo, a gente tem uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro esse conceito? A gente tem um paciente com dor torácica. A gente vai avaliar 3 causas. As 3 causas sempre são TEP, dissecção aórtica e síndrome coronariana aguda. Na síndrome coronariana aguda, ela vem a fisiopatologia por ruptura de placa. Inclusive, pessoal, o paciente não precisa ter angina estável. A primeira manifestação de doença coronária pode ser síndrome coronariana aguda. Podia ser uma placa de 30% que não causava obstrução, não causava angina estável, de repente ela se rompe. Quando ela se rompe, o paciente vai de assintomático para síndrome coronariana aguda. Inclusive, é a causa mais comum de morte súbita. A primeira manifestação cardíaca de doença coronária pode ser
morte súbita cardíaca, tá bem? Mais de um terço das síndromes coronarianas agudas apresentam-se como morte súbita, tá bem? Então vamos lá. Então a gente entendeu também a fisiopatologia. Se o trombo for totalmente oclusivo, supra de ST. Se o trombo for não oclusivo, IAM sem supra de ST. Ou síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Então, só mostrando alguns exemplos para vocês aqui da literatura, muito bons os exemplos aqui, são todos, infelizmente, são casos reais da literatura de pacientes que tiveram morte súbita. A primeira apresentação desses pacientes foi morte súbita. Então aqui, eu até anotei a idade. Primeiro homem, 73 anos, morte súbita. Trombo não oclusivo, pessoal. Então não precisa ser um trombo oclusivo, um infarto com supra, para causar uma síndrome coronariana aguda catastrófica e a morte súbita. Esse aqui era um trombo não oclusivo que causou morte súbita desse paciente. Um IAM sem supra, mas o paciente morreu subitamente. Aqui é a mesma coisa. Aqui um trombo oclusivo. Um trombo totalmente oclusivo, morte súbita, 37 anos de idade. E o terceiro também, um trombo totalmente oclusivo, 47 anos de idade. Morte súbita cardíaca em pacientes com ruptura de placa e trombo na artéria. Então a gente entendeu a fisiopatologia. Agora a gente vai avaliar no pronto-socorro como que a gente vai fazer essa investigação. A gente sempre tem que pensar em síndrome coronariana aguda. Quando que pensa em síndrome coronariana aguda? Todo paciente com dor torácica. Todo paciente com dor torácica excluir TEP, tromboembolismo, dissecção de aorta e síndrome coronariana aguda. O diagnóstico de síndrome coronariana aguda, ele vai ser feito nesses três pilares: história clínica, eletrocardiograma e marcadores de necrose miocárdica. História clínica, eletrocardiograma e marcadores de necrose miocárdica. É um tripé, tá bem? Então, é um tripé, mas dependendo do tipo de síndrome coronariana aguda, qual vai ser mais importante. Então, se é um paciente que tem IAM com supra, oclusão total do lumen arterial, o diagnóstico a gente já viu, é pelo eletro e ponto, acabou. Obviamente, você não vai olhar o eletro isolado, você vai olhar o paciente, mas qualquer suspeita mínima de IAM com supra e o eletro te confirmou o IAM com supra, é o eletro que te deu o diagnóstico. Você não vai esperar troponina, não vai esperar marcador de necrose miocárdica. Se a clínica é de IAM com supra, o eletro mostrou IAM com supra, pronto, tá feito o diagnóstico. O diagnóstico é com o eletro, é com o supra do segmento ST. Mas a maioria das síndromes coronarianas agudas são sem supra. Então, os marcadores de necrose miocárdica, que a gente vai falar aqui hoje, são fundamentais na avaliação desses pacientes. Então, no próximo Cardio Club, na quinta-feira, a gente vai falar mais sobre a história clínica e eletrocardiograma no paciente com síndrome coronariana aguda sem supra. Mas hoje dediquei essa aula de hoje aqui para explicar para vocês em detalhes sobre marcadores de necrose miocárdica. Como que funciona esses marcadores de necrose miocárdica, o que é isso, como que usa no diagnóstico e tudo mais. Então vamos lá. Então olha aqui. Essa paciente nossa aqui foi pedir, só para ganhar um pouco de tempo, foi pedido esses seguintes exames. Troponina T ultrassensível, e a gente vai falar justamente sobre isso. O LDL dela era mais ou menos a média da população. O LDL na média da população é de 120, na verdade, sem tratamento nenhum. E o restante dos exames estavam normais, incluindo o dedímero. Mas a troponina T ultrassensível da paciente estava aumentada. O valor de referência era 0,9 no nosso laboratório e o primeiro valor dela veio 55. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa paciente tem troponina elevada. Ela tem dor torácica e tem troponina elevada. A presença de troponina elevada mais dor torácica já indica uma síndrome coronariana aguda com infarto? Essa é a pergunta para vocês. Uma troponina positiva? Não. Exatamente. É disso que a gente vai falar hoje e a gente vai aprender bem aqui a diferença... O significado da troponina, como que faz para usar esse laboratório. Então, só uma revisão muito básica aqui, pessoal, é o seguinte: a gente sabe que os filamentos de contração são actina e miosina, e a troponina é uma proteína que regula a interação entre actina e miosina através do cálcio, tá bem? Então, essa é a função da troponina, a função fisiológica dela é regular a interação entre actina e miosina através do cálcio.
E tem diferentes tipos de troponinas, tá bem? Troponina I, troponina T, tem outro tipo de troponina também, mas as que a gente usa no diagnóstico é troponina I e troponina T, tá bem? Então, a troponina T e a troponina I são dois tipos diferentes de troponina, exercem funções diferentes, eu não lembro esses detalhes da fisiologia básica, mas do ponto de vista prático, a gente tem, cada hospital geralmente vai ter só um, eu trabalhei nos melhores hospitais aqui dos Estados Unidos, e cada hospital tem o seu laboratório de troponina. Um hospital vai ser a troponina T, o outro hospital vai ser a troponina I, na UPA vai ser um tipo de troponina. E uma maneira fácil de lembrar isso aqui é que a troponina I ela é levemente mais específica para doença, para injúria, né, para origem cardíaca. As troponinas, de uma maneira geral, elas estão presentes só no coração. O problema da troponina T é que ela tem uma proteína que ela é suficientemente semelhante no músculo esquelético que alguns testes laboratoriais de troponina T detectam essa outra proteína que não é troponina T e pode aparecer no resultado laboratorial. Então, de uma maneira geral, as duas troponinas, tanto o T quanto o I, são altamente específicas. Altamente, eu quero deixar isso bem claro. As duas são altamente específicas, mas a troponina I é mais específica ainda, simplesmente por esse leve detalhe de que o laboratório da troponina T pode diagnosticar uma outra proteína de origem do músculo esquelético que se parece, do ponto de vista estrutural, com a troponina T. Então, obviamente, que uma maneira para lembrar isso aqui é troponina I exclusivamente no coração, né? Obviamente que só para a gente lembrar isso aí, tá bem? Então, troponina I exclusivamente no coração e a troponina T também é um marcador específico, muito específico, só porque tem esse leve detalhe aí que às vezes em músculo esquelético, problema músculo esquelético pode aparecer como aumentado também, mas é a exceção, não é a regra. Todo mundo sempre pergunta sobre a CKMB. De maneira geral, se você tem troponina no seu hospital, no pronto-socorro, você vai usar troponina. CKMB é menos sensível, é menos específico, e toda vez que você tem os dois laboratoriais, os dois exames, você vai acreditar na troponina. Se o CKMB der negativo e troponina der positivo, você vai acreditar na troponina. Se o CKMB der positivo e troponina der negativo, você vai acreditar na troponina. Então, se você tem disponível as troponinas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai usar troponina. Qual que usa? A que você tem disponível. As duas são excelentes, tanto troponina I quanto troponina T. Agora a gente vai falar sobre o que seria a dosagem de troponina ultrassensível. A gente vai falar agora. Antes, eu quero explicar para vocês um diagnóstico. Se você faz um teste laboratorial, como a gente fez na nossa paciente, e dosou a troponina, e ela veio acima do percentil 99, qual que é o percentil 99? Cada exame de troponina vai ter um valor diferente. Então, você vai olhar o limite superior da normalidade no seu teste. No meu caso aqui, nesse exame aqui, o valor da troponina é de 0 a 9. Então, 9 é o percentil 99. Ou seja, se eu fizer esse exame em 100 pessoas rígidas, né, 100 pessoas rígidas, ou em uma população muito grande, 99% da população vai ter um valor menor que 9. No meu laboratório, nesse teste da troponina T. No seu exame, na UPA, no outro lugar, no outro hospital, vai ser outro valor. Então, o limite superior da normalidade é o percentil 99. Então, se você dosa uma proteína troponina e ela veio elevada, veio acima do limite superior da normalidade, pronto. Essa troponina veio acima do percentil 99 para aquele laboratório seu. Ficou claro esse conceito? Todo mundo entendeu? Ótimo. Então, isso, quando você dosa uma troponina e ela fica acima do limite superior da normalidade, acima do percentil 99, você fez um diagnóstico. Esse diagnóstico se chama injúria ou lesão miocárdica. Por que é lesão miocárdica? Porque a troponina, de uma forma geral, a gente viu, é altamente específica para o coração. Então, o fato de que ela está aumentada na circulação significa que tem dano, tem lesão miocárdica. Tá bem? Então, troponina acima do percentil 99, é um diagnóstico de injúria miocárdica. Tá bem?
Alguém mandou um caso clínico aqui para discutir, no final da aula eu discuto esse caso aí, tá bem? Eu não dá tempo de ler e comentar aqui agora. Vamos seguir aqui, mas depois do final da aula eu comento. Então, você fez o diagnóstico de injúria miocárdica quando a troponina está acima do percentil 99, que é o limite superior da normalidade. O próximo passo é esse, é ver se é um aumento agudo ou crônico. Quem sabe, como que a gente sabe se é um aumento agudo ou crônico? A curva de troponina. A curva, justamente. Então, se você fez um laboratório e está aumentado, está acima do percentil 99, você só sabe que tem injúria miocárdica, mas você não sabe se é uma injúria miocárdica aguda ou crônica. Como você vai saber? Você vai saber se ele está aumentando ou descendo, se tem uma curva de troponina. Tá bem? Qual que é o valor, pessoal, por convenção, que define uma curva de troponina positivo? Quem sabe? Alguém? 20%, tá bem? Então, 20%. Então, no nosso caso, por exemplo, a paciente estava com 55, né? 55. Então, se eu dosar de novo e veio 58, é uma injúria miocárdica crônica ou aguda? Nesse caso, seria crônico, porque não mudou. Tá bem? Agora, se veio 55, aí eu repito, e veio 90, ela curvou positivo, ela aumentou mais de 20%. Então, ela está aumentando ao longo do tempo. É uma injúria miocárdica aguda. Se subir mais que 20% ou descer mais que 20%, é agudo. Então, se você fez e deu 55 e agora deu 20, também é uma injúria miocárdica aguda, porque ela está subindo ou descendo. Tá bem? Então, a gente vai falar, essa pergunta do Vinícius é muito boa. Quando que repete? Quando que repete, eu vou falar depois que eu explicar a troponina ultrassensível, porque depende do tipo de troponina que você tem. Mas muito boa pergunta. Mas só entendam isso, esse conceito por enquanto. Você vai repetir, eu vou falar sobre o tempo depois. Se ela está subindo ou descendo, quer dizer que tem alguma coisa aguda acontecendo com a troponina. Então, é uma injúria miocárdica aguda. Se ela está estável, se ela não sobe ou desce mais que 20%, é uma injúria miocárdica crônica. Alguma dúvida até aqui? Ficou claro esse conceito? Tudo certo até aqui? Se descer também. Caio perguntou, e se descer? Se for de 55 para 20, ainda é uma injúria miocárdica aguda, porque ela subiu, foi para 55 e desceu. Tá bem? Então aí é uma injúria miocárdica aguda. Tá joia? Então eu vou falar sobre a suspeita de síndrome coronariana agora, mas só para deixar bem claro onde a gente está. A gente dosou troponina, aí ela veio elevada, acima do percentil 99, que é o limite superior da normalidade do teste. Então, nesse caso, o diagnóstico é de injúria ou lesão miocárdica. Tá bem? O próximo passo é a gente ver se é aguda ou crônica. Aí, como que a gente faz? A gente faz troponina seriada. Tá bem? Esse conceito, Gabriela, de 20% se aplica tanto para tropo convencional ou ultrassensível. Tá bem? Quando é uma troponina ultrassensível, eu vou explicar sobre elas agora, você pode usar o valor absoluto também da troponina. Só que é muito mais difícil de fazer isso, porque você tem que saber o valor exato de cada laboratório de troponina. Então, a regra do 20% ainda te ajuda. O intervalo das séries eu vou falar agora, viu, pessoal? O Matheus perguntou, também alguém tinha perguntado, eu vou falar, mas o intervalo depende se é ultrassensível ou não. Então, vou explicar agora. Então, a gente descobriu aqui que tem uma troponina seriada, se ela aumentar ou diminuir mais que 20%, é uma injúria miocárdica aguda. Antes da gente seguir aqui, pessoal, só quero deixar claro mais um fator. Esse 20%, obviamente, ele é um número contínuo. Então, se subiu 19%, não quer dizer que com certeza não é aguda. Você repete de novo, para ver se ela continua subindo. Se for agudo, vai continuar subindo ou continuar descendo. Então, esse 20% é um número que ajuda, mas tem que entender as limitações. Não vai falar que é uma injúria miocárdica crônica porque deu 19% e parar de seriar a troponina. Tem que continuar seguindo a troponina do paciente. Agora você fez, deu 55.
Depois deu 53. Depois deu 57. Aí eu pergunto para vocês, é uma injúria miocárdica crônica ou aguda? Crônica ou aguda esse exemplo aqui? Tá bem? Nesse caso é crônico. Tá bem? Tudo certo até aqui? Injúria miocárdica aguda ou crônica? Ok, vamos para o próximo passo, para a gente chegar eventualmente a descobrir se aumento da troponina é infarto ou isquemia ou não. Existem duas causas de injúria miocárdica, dois grupos de causas, isquêmicas e não isquêmicas. É muito simples entender isso aqui. Se você ocluir a descendente anterior, o músculo da parede anterior vai morrer, vai infartar. Vai ter uma injúria miocárdica aguda isquêmica. Mas, se alguém for lá e causar um trauma, por exemplo, no miocárdio, uma contusão miocárdica, um acidente de carro, tá bem? Por exemplo, nesse caso, essa injúria miocárdica, ela é isquêmica ou não isquêmica? Entendeu? Não isquêmica, exatamente. Não isquêmica. Então, existem dois grupos de causas de isquemia, de injúria miocárdica, isquêmica e não isquêmica. Tá bem? Eu sei que muita gente perguntou sobre o intervalo de dosagem de troponinas, é muito importante, mas eu tenho que explicar um outro conceito ainda antes para explicar, que é a troponina ultrassensível. Então, a gente vai deixar agorinha para falar sobre isso. Causas de injúria miocárdica podem ser isquêmicas ou não isquêmicas. Quando a injúria miocárdica for aguda, a gente já viu o que é injúria miocárdica aguda, a troponina está subindo ou descendo, e for de origem isquêmica, o nome disso é infarto do miocárdio. Então, a definição de infarto do miocárdio significa isso aqui. Tem uma curva de troponina positiva, ou seja, o exame está subindo ou descendo mais que 20%. Isso aqui, por si só, define injúria miocárdica aguda. Tudo certo até aqui? Se fosse só isso aqui, era uma injúria miocárdica aguda. Porque um dos troponinas bateu no percentil 99, acima do limite superior da normalidade. Mas se a causa for isquêmica de uma injúria miocárdica aguda, o diagnóstico disso é infarto do miocárdio. Então, se alguém perguntar para você, defina infarto do miocárdio, você vai falar, muito simples, é uma injúria miocárdica aguda por etiologia isquêmica. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Acontece, pessoal, que essa... Então, só mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é um tecido, né? Um tecido miocárdio que tem morte de miócitos, tá bem? Você vê que alguns miócitos não tem núcleo mais, tá bem? Tem um infiltrado inflamatório aqui. Isso aqui são neutrófilos no meio do miocárdio. Isso aqui é necrose miocárdica por um paciente que infartou. Então, tem injúria miocárdica, a troponina dessas células que estão morrendo vai esparramar no sangue, vai ser agudo, vai continuar subindo a troponina até atingir um pico e continuar a descer, e a etiologia é isquêmica. Então, isso aqui é um infarto agudo do miocárdio. Aí eu pergunto para vocês, eu falei para vocês, se a injúria miocárdica for positiva, se a injúria miocárdica for aguda e a etiologia for isquêmica, o diagnóstico é infarto. Então eu pergunto para vocês, como que a gente sabe se a etiologia da troponina é isquêmica? Quem sabe? Boa. Então eu vou colocando aqui que veio muitas coisas boas. Eletro. Então, se o eletro mostrar sinais isquêmicos e for uma injúria miocárdica aguda, pronto, é uma injúria miocárdica aguda isquêmicas, porque o ECG falou para você que tem isquemia. Tá certo? Dor torácica indica isquemia isquêmica, tá bem? Se a história do paciente te convenceu de isquemia, né? O paciente que estava assistindo televisão, aí deu uma dor torácica em aperto, muito forte, irradiando para os dois braços, ficou diaforético, do nada, chegou no pronto-socorro com a cara de quem está infartando, quem vê nunca esquece. Então, a clínica te falou que é isquemia. O laboratório falou para você que é injúria miocárdica aguda. Você casou as duas coisas, você fez diagnóstico de infarto agudo. Tá bem? Outra coisa. O Douglas mandou uma muito boa, pensei que ninguém ia falar essa aqui. O ecocardiograma. Tá com dúvida, pessoal? Se o caso é infarto ou não, a história não convenceu muito, o eletro não está definitivo, mas a troponina está lá, está subindo.
Se você tem um eco disponível, você coloca o eco. Se o eco mostra para você a cinesia regional, ou seja, a cinesia, uma disfunção miocárdica em um território de uma artéria específica, no território da descendente anterior, por exemplo, no território da circunflexa, então falou para você que tem uma injúria miocárdica aguda, o laboratório, a troponina subindo. E o eco falou, opa, é isquêmico. Tem uma parede aqui que não está contraindo, no território de uma artéria, acorda. Então fez o diagnóstico de infarto agudo, porque é uma injúria miocárdica aguda, mais etiologia isquêmica. Outra coisa, alguém falou aí, angiotensina ou cateterismo. Se você faz o cateterismo e vê uma artéria ocluída ou com obstrução muito grande, você também fez o diagnóstico. Tá certo? Se a angiotensina ou o cateterismo mostram lesão, tá bem? Você também fez o diagnóstico. E por fim, né, a autópsia. A autópsia é uma outra coisa de você provar que a artéria estava ocluída, conforme a gente viu lá. Tá bem? Então, qualquer uma dessas coisas aqui, mais uma injúria miocárdica aguda, troponina subindo, fez o diagnóstico de infarto. Infarto agudo do miocárdio. Qual que é a definição do infarto agudo do miocárdio? Troponina subindo, injúria miocárdica aguda, é mais etiologia isquêmica. Essa pergunta, Gabriela, é muito boa. Se o paciente tem em clínica mais o eletro de IAM, não precisa dosar tropo? Depende do IAM. Qual IAM que essa afirmação tua está correta, Gabriela? Qual tipo de IAM? IAM com supra. Então, se você fez IAM com supra, aí tudo certo, 100%, tá bem? Agora, se não tiver supra, lembrando que o supra a gente sabe em 10 minutos. Chegou dor torácica, rodou eletro, tem supra ou não tem? Tá na dúvida do eletro, pessoal, já que a gente tá falando disso, repete o eletro. Você também pode seriar eletro, deve seriar eletro. Então, o paciente está com dor, chegou, você fez o eletro e o eletro está negativo, mas a dor indica, a dor está muito parecida, repete o eletro. Às vezes não tinha supra quando chegou, mas daqui a 10 minutos tem. Então você pode seriar o eletro. Mas chegou o paciente, não tem supra no eletro. Então você falou agora que não é IAM com supra. Aí para o outro tipo de IAM sem supra, Gabriela, aí você tem que fazer todo esse exercício que a gente está fazendo. Você, para falar que é um IAM, tem que ter troponina subindo ou descendo, mais etiologia isquêmica. Tudo que a gente falou aqui, Jean, se aplica quando o paciente é jovem também. Essa paciente, inclusive, 31 anos, tá bem? Por quê? Porque você pode muito fácil, se não for IAM, você vai descartar rapidinho. Você vai descartar. Você pode descartar IAM só pela história clínica? Pode sim. Pode descartar. Se você tiver uma outra causa muito bem definida para IAM, se a outra causa estiver muito clara, tá bem? Um exemplo, por exemplo, é pericardite. Um outro exemplo também é o paciente que tem uma costocondrite muito óbvia. Você aperta aqui na costela do paciente e dói, reproduz a mesma dor. Então, se a causa for muito definitiva, óbvia pela história, você não precisa dosar troponina. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria dos pacientes com dor torácica, inclusive pacientes jovens como essa, eu vou mostrar para vocês depois com a evolução do caso que ela de fato teve um infarto, podem ter infarto. Pacientes jovens infartam. Então, vocês precisam fazer para todo paciente, a não ser que a história clínica te mostrou definitivamente que não é infarto, que é outra coisa muito óbvia. Tá bem? Tá bem? Essa questão do Douglas que perguntou é sobre classificar o score prognóstico. Isso aí é depois que você fechou o diagnóstico. Então, o Douglas falou assim, a gente, para fazer o manejo, que a gente também vai falar aqui, eu vou fazer a estratificação prognóstica. Em um outro momento, a gente vai falar sobre isso aí. Mas primeiro a gente tem que fechar o diagnóstico. A gente está falando ainda do uso da troponina no diagnóstico de injúria de infarto miocárdio. Tá bem? Tá certo, Douglas? Então vamos fechar o diagnóstico primeiro. O diagnóstico, então a gente está falando aqui mais da troponina em si, que é o exame, como interpretar o exame no contexto do seu paciente. A troponina você vai interpretar dessa maneira. Dosou e deu positivo, injúria miocárdica. Tá subindo ou descendo, injúria miocárdica aguda. Aí o próximo passo é perguntar, é isquêmico ou não isquêmico? Tá bem? Para ver se tem isquemia ou não, usa esses fatores aqui. Tudo bem? Rebeca, uma segunda repetição já é uma repetição seriada. Fez uma vez, fez a segunda vez, você está fazendo troponina seriada. Tá bem? Tudo certo, pessoal? Vamos continuar aqui? Então, olha aqui, olha.
Então, vamos ver aqui quais são as causas isquêmicas de injúria miocárdica. Ou seja, causa isquêmica de injúria miocárdica aguda chama infarto agudo. Tá bem? Então, infarto agudo é uma injúria miocárdica aguda de causa isquêmica. Então, uma causa muito óbvia que eu falei para vocês é o IAM com supra. Ocluiu a artéria e teve o supra de ST. Então, IAM com supra. Só porque eu falei para vocês que no IAM com supra a gente já fez diagnóstico há muito tempo, pelo eletro. Então, nesse caso aqui, a gente não vai precisar muito da troponina. Agora, tem inúmeras outras causas que esse conhecimento aqui vai ser muito importante para a gente. Um exemplo é quando o trombo é não oclusivo, que eu falei para vocês, quando você tem um IAM sem supra. Se o eletro não mostrou supra, você tem que fazer todo esse exercício diagnóstico, dosar a troponina, ver se está subindo, ver se está descendo. Então, uma ruptura de placa aterosclerótica com trombo é uma causa de isquemia com injúria miocárdica, um infarto agudo sem supra. Mas existem muitas outras causas de infarto agudo que não são por ruptura de placa. Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Toda hora que você tem uma oferta que é menor que a demanda, se a demanda de oxigênio, de fluxo sanguíneo, aumentou demais no coração do paciente, a oferta ela está reduzida e a demanda está muito aumentada, o paciente pode ter isquemia. Se ela for grave o suficiente, causa injúria miocárdica, causa um infarto. Então, você pode ter um espasmo coronário, alguém tinha falado antes, você pode ter embolia coronária, você pode ter dissecção coronária espontânea, você pode ter choque, insuficiência respiratória, anemia grave. Em todas essas situações aqui, diminuiu o aporte de oxigênio para o miocárdio. Rompeu a placa aterosclerótica? Não. Mas causou uma injúria miocárdica isquêmica, porque você não conseguiu levar oxigênio suficiente para o miocárdio. Então, o paciente está com sangramento, hemorragia digestiva. A hemoglobina era 12, agora é 7. O miocárdio está assim, o que está acontecendo aqui? Não tem oxigênio. Não tem oxigênio, está chegando. A hemoglobina levava 12 gramas por decilitro, levava oxigênio, agora é 7, de uma hora para outra. Então, nesse caso aqui, você rompeu a placa? Não, não tem uma placa que rompeu no músculo. Mas é um infarto? É. Por que é um infarto? Porque se causar uma injúria miocárdica, que é isquêmica, porque não tem hemoglobina suficiente, o paciente vai infartar do mesmo jeito, sem ter ruptura de placa. Tá bem? Ficou claro esse conceito? Como existem várias outras causas que causam isquemia, causam infarto e não são por ruptura de placa? Ficou claro esse conceito aqui? Tá bem? Então, nesse caso, pessoal, a gente chama essas causas aqui, de IAM tipo 2. Isso aqui é um conceito fundamental, está nas provas de residência o tempo todo, é muito importante no manejo desses pacientes. Então, IAM tipo 2, em primeiro lugar, é um IAM. Por que é um IAM? Porque é uma injúria miocárdica aguda isquêmica. Só porque não é por ruptura de placa. Quando é por ruptura de placa, é um IAM tipo 1. IAM tipo 1 é quando é o tradicional, rompe a placa, forma um trombo. Quando você tem uma lesão isquêmica, que causa injúria miocárdica, ou seja, sai troponina na circulação, troponina tem curva, sobe e desce, é um IAM do tipo 2, sem ruptura de placa, ou por uma diminuição da oferta ou um aumento da demanda. Um aumento da demanda seria o paciente com ataque cardíaco grave sustentada. Então, pode ser o paciente com FA, por exemplo, indo a 190 batimentos por minuto, extremamente rápido. O que acontece? Esse paciente pode ter um ataque cardíaco tão grande que ele não consegue perfundir a tempo de suprir as necessidades metabólicas desse miocárdio. Tá bem? Douglas, essa pergunta é muito boa. A gente vai fazer um cardioclub só sobre Minoca. Tá exatamente nesse conceito aqui que a gente está falando. Minoca, pessoal, é quando você tem um infarto sem lesão obstrutiva na artéria. Então, essas causas aqui todas seriam causas de Minoca, tá bem? Que é que você tem um infarto. Minoca é myocardial infarction
with no obstructive coronary artery disease. Então a gente vai falar sobre isso depois, tá bem? Mas os IAMs tipo 2 tradicionalmente causam essa situação de Minoka, que você tem um infarto, mas não tem a ruptura da placa. Tá bem? Então olha aqui, ó. IAM tipo 2. IAM tipo 2. Existem inúmeros mecanismos. Inúmeros mecanismos. Pode ser o paciente que tem um espasmo coronário, embolia coronária, dissecção coronária, taquiarritmia grave, hipertensão grave, bradiarritmia, insuficiência respiratória, né, tá hipoxêmico, anemia grave, hipotensão. Então, o parecer mais comum que eu recebia como residente da cardio era o paciente na UTI médica ou cirúrgica, pós-operatório, anemia ou sepse grave, e a troponina está positivo. E a troponina subiu. Vamos imaginar esse caso aqui, porque é muito bom. É uma consulta, um parecer muito comum que chegava para mim. O paciente está séptico, na UTI, com sepse por gram negativo, taquicárdico, táxi sinusal, 140, hipotenso, fazendo líquido, fluido, reposição volêmica. Aquela situação, paciente crítico. Aí liga para a cardio e fala, a gente dosou troponina, e a troponina estava 10, e agora foi para 30, e agora foi para 50. Aí eu pergunto para vocês, isso acontece o tempo todo. Primeiro, é uma injúria miocárdica? É uma injúria miocárdica? Sim. Segundo, é uma injúria miocárdica aguda? Sim. Terceiro, é uma injúria miocárdica, é um infarto do miocárdio? É um infarto do miocárdio. Não necessariamente, mas pode ser, exatamente, né? Depende da causa. Mas se é um paciente séptico, tá com arritmia, tá bem? Se é um paciente que está com anemia grave, se é um paciente que está hipoxêmico por conta de uma pneumonia, são coisas que causam isquemia. Como que eu sei que ele tem isquemia? Pelas coisas que eu falei para vocês. Olha o eletro, tá bem? Se o paciente estiver consciente, vê se tem dor torácica, olha o ecocardiograma. Mas se você presume o mecanismo isquêmico, é um infarto, mas não é um infarto com ruptura de placa, IAM tipo 2, igual o Matheus falou. É fundamental esse conceito, pessoal, porque se for um IAM tipo 2, a gente vai tratar a causa precipitante. A última coisa que você quer fazer é tratar um IAM tipo 2 como IAM tipo 1. No IAM tipo 1 tem ruptura de placa, a gente vai aprender em aula futura aí, a gente vai fazer antiagregante, anticoagulante, cateterismo, stent e tal. Você fazer isso só vai piorar o paciente. O paciente está sangrando, você lá dá um anticoagulante para tratar um infarto? Não faz sentido. Se o paciente tiver anêmico, corrige a anemia. Se o paciente tiver com sepse, trata a infecção da melhor maneira possível. Está hipoxêmico, né? Corrige hipoxemia. Então você tem que tratar no IAM tipo 2 a causa do IAM tipo 2. Então é fundamental entender isso aí. Fundamental. Então, viu o paciente com troponina daqui para frente, positivo, não é só infarto. Você tem que pensar na causa, tá bem? A síndrome insuficiência respiratória, que a Ana Vitória falou, também pode causar, tá bem? Só que a gente só falou de causas isquêmicas até agora. A gente ainda tem que falar de causas não isquêmicas. Você pode ter uma injúria miocárdica. Se for aguda, mais isquêmica é infarto. Mas ela pode ser crônica e ela pode ser não isquêmica. Então a gente vai falar de causas não isquêmicas aqui. Antes de eu mostrar para vocês, escreve algumas aí no chat, por favor. Miocardite a gente já falou, né? Insuficiência cardíaca, boa, Olivia. Jean falou cardioversão, tá certo? Se você fizer uma cardioversão, principalmente se tiver muitos choques e tal, tá certo? Doença renal crônica, muito bom, Vitória. Doença renal, Gabriela, exatamente, tá certo? Então existem muitas causas de injúria miocárdica que não são isquêmicas, tá bem? Insuficiência cardíaca é uma grande, miocardite é outra, insuficiência cardíaca descompensada, síndrome de Takotsubo, né? O paciente fez um procedimento, tá bem? Fez uma cirurgia, fez uma ablação, às vezes você fica manipulando o catéter lá no miocárdio, basicamente você ficou cutucando o miocárdio lá com um catéter, tá certo? Então, se dosar a troponina, dá positivo. Ablação, choque, igual o Jean falou, né? Desfibrilação, principalmente, contusão cardíaca, acidente de carro grave, dá contusão cardíaca, tá bem?
Então, em sepsis, igual eu falei, pode ter um mecanismo isquêmico, eu não lembro quem respondeu que depende, mas exatamente aquilo lá, depende. Às vezes é muita coisa junto, às vezes o paciente está muito taquicárdio pela sepsis, e às vezes a própria sepsis em si, né, toxina de gram negativo, causa dano miocárdico. Então, insuficiência renal, e embolia pulmonar, e um monte de outras coisas, tá bem? Então, existem muitas causas de insuficiência, injúria miocárdica aguda, isquêmica e não isquêmica. Então, para resumir esse quadro aqui, já chegando no final da aula aqui de hoje, o tempo voa aqui nessa aula nossa. E aí eu vou responder aquela pergunta já de dosagem seriado, né? Mas só para resolver esse gráfico, resume tudo que a gente falou. Dosou a troponina em qualquer situação, você pode estar no pronto-socorro, na UTI, na enfermaria, dosou a troponina, se ela estiver elevada acima do percentil 99, qual que é o diagnóstico, pessoal? Qual que é o diagnóstico da primeira linha aqui? Diagnóstico da primeira linha. Troponina elevada. Injúria miocárdica. Aí a próxima coisa é ver se ela está estável ou não. Se ela estiver estável, dentro de 20%, lembrando que se tiver 19, 18, continua seriando. Tá bem? Se ela estiver estável, é uma injúria miocárdica crônica. Tá bem? Injúria miocárdica crônica. Aí você vai procurar doença estrutural, insuficiência renal, tudo aquilo que a gente falou, principalmente as causas não isquêmicas. Essas causas não isquêmicas que a gente falou, muitas delas são crônicas. Doença renal crônica, o paciente não está dialisando direito, hipertensão grave, tá certo? Insuficiência cardíaca. Então, principalmente as causas não isquêmicas podem ser crônicas. Mas se for agudo, você quer saber se ela é com isquemia ou sem isquemia. Aí você olha aquelas coisas, olha eletro, olha a dor torácica do paciente, você vai ver se tem uma causa isquêmica ou não. Se for isquêmica, o nome disso é infarto agudo do miocárdico. Injúria miocárdica aguda com isquemia, os 3 passos aqui. Injúria miocárdica aguda com isquemia, igual infarto. Tá bem? Pode ser? Certo? Aí você quer saber se é uma trombose, né? Uma trombose, uma ruptura de placa, um tipo 1, ou se é um problema da oferta e demanda de oxigênio puramente. Tá bem? Aí é um tipo 2. E AM tipo 2. E se for uma injúria miocárdica aguda que não é isquêmica, você vai procurar a causa. Insuficiência cardíaca descompensada, miocardite e tudo mais. Tá bem? Então essa pergunta do Daniel é importante, né? Pode ser um infarto agudo sem supra. Na verdade, se fosse supra, a gente nem estava fazendo. Lembra disso, Daniel? Se fosse supra, a gente nem estava fazendo nada disso. O diagnóstico já tinha morrido no eletrocardiograma e pronto, acabou. Tudo aqui que a gente está falando é quando o eletro não mostrou supra mesmo. Seria um IAM sem supra. Beleza? Então, só mostrando aqui para vocês, respondendo essas perguntas de vocês. Essa figura aqui é muito importante também, que é para mostrar a sobreposição de todos esses mecanismos. Você pode ter, por exemplo, um paciente com anemia grave, que não precisa ter injúria miocárdica, pode ser um paciente que não tem injúria miocárdica, que tem uma anemia de 9, hemoglobina, ambulatorial, não tem injúria miocárdica. Mas você pode ter uma anemia mais grave que causou uma injúria miocárdica. Que é tão grave a anemia que causou injúria miocárdica. Ela pode ser crônica ou pode ser aguda. Se for aguda, é um infarto. Porque aí tem uma causa isquêmica que curvou a troponina, sobe ou desce. Então, cada mecanismo, dependendo da gravidade, pode não causar injúria miocárdica, pode causar injúria miocárdica crônica ou pode causar infarto. E o infarto pode ser tipo 1 ou tipo 2. Então, vamos lá. Respondendo essa pergunta aqui para a gente fechar aqui nos últimos minutos. Tipo de troponina, pessoal, tem 2 tipos. Tem convencional e ultrassensível. Convencional e ultrassensível. Então, a troponina convencional, foi utilizada por muitos anos, e aí nos últimos 5 a 10 anos, aproximadamente, né, um pouco antes em pesquisa, surgiu a troponina ultrassensível. Para você chamar uma troponina de ultrassensível, ela tem que ter critérios específicos. Ela tem que ter 2 coisas. Ela tem que ter um coeficiente de variabilidade baixo, que eu vou explicar o que é isso para vocês, e ela tem que ser detectável em mais de 50% da população. Então, um critério é muito simples. Você tem que pegar uma população, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, dosar a troponina em pessoas rígidas e ela tem que ser detectável
em acima de 50% da população. Isso é um dos critérios para definir troponina ultrassensível. Como assim? Tem troponina circulando em pessoas rígidas? Tem. Troponina em dose muito baixa, né? Tem turnover de células cardíacas, tá certo? Você tem células que tem produção e tem liberação dessas troponinas em dose muito baixa. Então, um teste para ser ultrassensível tem que conseguir captar, detectar a troponina em mais de 50% de população rígida. E outra coisa é que o coeficiente de variabilidade tem que ser muito baixo. O coeficiente de variabilidade é uma fórmula muito simples. Você pega, por exemplo, você pega uma população e você faz dosagem seriada nessas pessoas. Se você pega o desvio padrão das medidas e divide pela média, é seu coeficiente de variabilidade. Olha o exemplo aqui, um paciente, você dosou troponina, deu 3 vezes seguidas, né? Dosou, repetiu. No mesmo paciente rígido, se deu 80, 100, 120, o desvio padrão é 20. A média é 100. Então, o coeficiente de variabilidade é 20%. Se você agora usou uma troponina ultrassensível e fez a mesma coisa no mesmo paciente, você dosou e deu 99, 100, 101, a média é a mesma, mas o desvio padrão é 1. Então, o coeficiente de variabilidade é 1%. Então, isso significa que é um teste muito mais preciso, tem uma acurácia muito melhor. Então, o coeficiente de variabilidade precisa ser baixo e ela tem que ser detectável em mais de 50% de população rígida para ser considerada uma troponina ultrassensível. A grande vantagem da troponina ultrassensível é que ela é muito mais sensível, obviamente, e ela permite a repetição do exame, que foi o que vocês perguntaram antes, de forma mais rápida, mais seriada. Então, aqui é a resposta da pergunta de vocês. Em algum lugar, quando repetir? Você vai repetir de 3 a 6 horas depois da primeira, se for uma troponina convencional. Se for uma troponina ultrassensível, você pode repetir em 1 a 2 horas. Aí entra a pergunta, acho que foi a Gabriela que fez antes a pergunta, né, sobre fazer dosagem seriada dessas troponinas. Na verdade, eu esqueci a pergunta, Gabriela. Eu lembrei que tinha alguma coisa que eu tinha que falar agora sobre isso que você tinha perguntado. Se você puder colocar no chat, me avise, por favor. Mas você vai repetir em 3 a 6 horas, convencional, em 1 a 2 horas, a troponina ultrassensível. Lembrei agora, era se o 20% se aplicava, mais de 20% se aplicava só a convencional ou a ultrassensível. Você pode usar essa regra de 20% para as duas. O que acontece é que a ultrassensível, cada laboratório tem a sua própria definição do que é uma troponina que está subindo ou descendo também. Mas você tem que saber se é específico para o laboratório da Roche, laboratório da Abbott e assim por diante. Então é muito difícil saber isso aí, a não ser que você tenha referência. Se você tiver, você pode usar os valores absolutos, tá bem? Mas se você não tem, você pode usar dessa forma, usa a regra dos 20%. Ficou claro esse conceito aí, Gabriela? Então lá, o da Roche, vamos supor, tem lá, fala que 9. Aí depois fala que para ter subido tem que ir para cima de 18, tá certo? Que é uma muito alta. Mas você não precisa se lembrar isso aí, você usa a regra dos 20%. O Caio falou, usa em relação à última ou à primeira. Em qualquer momento que der uma alteração de 20%, incluindo em relação à primeira, Caio, você faz em relação a que der maior a variação. Se bater em qualquer momento maior que 20%, é uma variabilidade, é uma injúria miocárdica aguda. Ficou claro, Caio? Outra pergunta muito comum sobre troponina, pessoal, é o seguinte: quanto tempo permanece elevado? A troponina convencional, a troponina é de 7 a 10 dias depois de um infarto. Depois de um infarto agudo, ela permanece elevada por 7 a 10 dias. A CKMB é de 2 a 3 dias apenas. Então, por conta disso, da meia-vida mais curta da CKMB, por muito tempo se ensinou que você deveria usar a CKMB para reinfarto, porque o reinfarto agudo. Vamos supor, o paciente infartou, você colocou um stent. Aí, 2 dias depois, ele teve outro infarto, ocluiu o stent, por exemplo. Aí, muitos anos se ensinou, olha, a gente não pode usar a troponina para isso, porque a troponina ainda está elevada, se for dentro dos 7 a 10 dias. Mas isso, até nessa situação, até no reinfarto, a gente usa a troponina. Como que a gente vai usar a troponina nessa situação? Se ela estiver descendo já, ou estiver normalizado, você vai usar ela do mesmo jeito. Você vai usar a troponina. Se ela voltar a subir mais que 20%, é um diagnóstico de infarto agudo. Tá bem?
É um infarto agudo. Então, mesmo desde que ela não esteja subindo, aí também não é um reinfarto, é o primeiro infarto. Se ela está subindo ainda, não é um reinfarto, ela está infartando ainda, continua subindo. Agora, se ela tem um platô ou está descendo, se ela está no platô ou está descendo, aí o paciente reinfarta, teve nova dor torácica, ai, tá doendo de novo, o paciente ficou diaforético de novo, tá certo, tá com nova dor, aí você dosa de novo. Se ela voltar a subir, é um reinfarto. Então, se você tem troponina, pessoal, hoje em dia não tem por que usar CKMB, exceto se uma situação que alguém perguntou aí antes, que é sobre o paciente com quando você tem só troponina qualitativa. Troponina qualitativa não serve para essas coisas que a gente está falando, a gente quer ver variação. Se ela está positiva, ela quer dizer positiva um pouquinho ou positiva, assim, 100 vezes o normal? Entendeu? Você tem que saber isso aí para manejar o seu paciente. Se você tem só troponina qualitativa, não te ajuda muito. Aí você só sabe que é uma injúria. Você não sabe se é aguda, se é crônica, você não sabe se está subindo, se está descendo. Então fica numa situação muito difícil. Aí você pode usar CKMB dentro dos mesmos princípios, só que é muito menos específico. A última pergunta para a gente fechar é: quanto tempo leva para subir? Então olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é muito importante. Então você tem o paciente com injúria miocárdica crônica, a gente viu, não sobe nem desce. Fica fixo a troponina, certo? Então injúria miocárdica crônica é fácil de entender. Tudo certo até aqui? Tudo certo? É o paciente com insuficiência cardíaca grave, tá certo? É o paciente que tem uma anemia grave, gravíssima e está causando isquemia acrônico. Entendem essa injúria miocárdica crônica? O paciente com estenose aórtica. Dá para entender essa injúria miocárdica crônica? Tem alguém me ouvindo ainda? Ótimo. Então, injúria miocárdica crônica. Agora, numa situação aguda em que ela sobe e desce, ela vai subir a partir do normal até atingir o limiar, que é o percentil 99, que é o limite superior da normalidade. Tá bem? Então, quando ela passar desse limite aqui, você vai detectar ela como elevada. E aí você vai continuar seriando ela para ver se ela está subindo ainda. Quando que repete, faz esse seriado, troponina ultrassensível, a cada 1 a 2 horas. Troponina convencional, repete em 3 a 6 horas. Agora, o tempo que leva para ela ser detectável também é mais rápido para a troponina ultrassensível, porque ela pega detecções muito mais rápido. Então, se o paciente chega com 3 horas de dor e a sua primeira troponina está negativa, ela é uma troponina convencional, às vezes ela vai positivar na próxima. Mas se é uma troponina ultrassensível e o paciente já está com 3 horas de dor, já deveria ser positivo. Se ela vier negativo, significa que você não precisa seriar mais? Não, você continua seriando. Mas já diminui muito a sua probabilidade de ser uma síndrome coronariana aguda se o paciente está com 3 horas de dor, chegou, você dosou a troponina ultrassensível e ela está negativa, quer dizer que já tem 3 horas. A troponina ultrassensível já deveria ter subido. A convencional talvez ainda não. A convencional talvez leva 3 a 6 horas. Tá bem? Como você sabe se no seu serviço tem troponina ultrassensível ou convencional, pessoal? Quem sabe essa? Muito importante. A gente está falando de ultrassensível, convencional. Como você sabe? Ultrassensível ou convencional? Alguém sabe? Então é justamente isso. É nanogramas por litro a unidade da ultrassensível e nanogramas por ml a unidade da convencional. Tá bem? Ficou claro, né? Então a nossa lá que eu mostrei para vocês era nanogramas por litro. Então era 9 nanogramas por litro, era um ultrassensível.